Vamos abrir a Bíblia então, minha gente? Então, unidade no corpo de Cristo é o tema de hoje. Eu queria começar com o texto de Mateus 28. Hoje estava em casa. 28, isso. E os versículos 18 e até o 20. 28, 18. Isso. Do verso 18 ao verso 20. Diz assim: E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Bom, Jesus orientou que os discípulos que lhe restaram, né, aqueles 11, ensinassem a todas as nações. Qual o objetivo de Deus em levar essa mensagem de Jesus a todas as nações? Reunir um povo, né? Porque todos aqueles que aceitassem o ensino dos apóstolos seriam batizados. Então Deus estava reunindo um povo. E vocês veem logo em seguida, veja como é que esses homens que eram iletrados podiam alcançar todas as nações da terra. Então, a Bíblia diz no livro de Atos que Jesus, ao subir ao céu, enviou para eles a pessoa do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo chegou, a primeira ação dele foi capacitar os discípulos a se comunicarem em outros idiomas. Hoje há uma confusão, gerando mais confusão a respeito desse assunto. Mas o assunto é bem simples na Bíblia, né? Jesus disse: vocês vão pregar a todas as nações, só que ele estava falando com homens iletrados, eram simples pescadores, não é? E então ele resolve o problema de uma forma muito simples. Ele disse: eu vou para o céu, mas não vou deixar vocês sozinhos, eu vou enviar para vocês o Consolador, o outro Consolador. Então, quando o Filho sobe, outro membro da divindade desce. A humanidade nunca esteve sozinha, né? Então, Jesus sobe e o Espírito Santo desce. Com a mesma autoridade, tá certo? Com a mesma divindade, para aqui fazer o restante da obra. A obra de Jesus foi trazer a salvação, e então ele sobe para continuar a sua obra no céu, e o Espírito Santo vem para fazer as pessoas acreditarem nessa salvação. Pois não? Sim. A respeito disso. Quando foi criado o mundo, foi a Trindade. Os pais e os filhos da Espírito Santo. Sim, a Bíblia ensina isso. Então, assim, até então, não tinha realmente o Espírito Santo aqui na Terra. Na vida da gente, assim, dos seres humanos que estavam na Terra. Então, porque no plano da salvação, qual é a função do Espírito Santo? A função do Espírito Santo é convencer as pessoas do pecado, para que elas busquem um Salvador. Então, no momento em que a humanidade é criada, não havia necessidade dessa obra do Espírito Santo. Então, a Bíblia diz em Gênesis 1, verso 2, que o Espírito Santo se movia sobre a face das águas. Eles estavam aí, porque Deus, quando fez o homem, ele disse assim, ele usou o plural, façamos o homem. Quando você vai à Bíblia, você vê em Gênesis que o Pai estava falando com o Espírito Santo, logo Gênesis atesta isso, e no Evangelho de João, a Bíblia fala do Verbo, que estava com Deus no princípio e era Deus também. Então havia esses três seres lá, mas a humanidade está aí, representada em Adão e Eva, nossos primeiros pais, e os três, a divindade está aí presente. Mas essa ação do Espírito, veja, não necessitou ainda da ação redentiva de Jesus,
porque o ser humano não havia caído em pecado ainda, não necessitava também da ação do Espírito Santo, nesse caso, ação de convencer do Espírito Santo, pelo mesmo motivo. Não, eu falo na época mesmo de Cristo, quando ele fala isso. Então, assim, eu acho que talvez... Quando Jesus esteve aqui... talvez ele estivesse dizendo que eles iam ficar... Tá. Eles já estavam. Né? Sim, você encontra em toda a Bíblia a ação do Espírito Santo. Mas não era o momento, o ministério... O momento não era dele. Porque veja, Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, tá certo? Jesus estava cheio do Espírito Santo quando foi batizado, não é? Então, o Espírito Santo sempre esteve aí. Porém, o ministério era do Filho. Ele teria que morrer para oferecer salvação para o ser humano. Quando o Filho sobe ao céu, agora o Espírito Santo assume, o ministério é dele. Ele agora assume o ministério. Como Jesus sobe ao céu, veja, é a seguinte, Jesus disse assim, João capítulo 14, eu vou preparar-vos lugar, ok? E o Espírito Santo desce, veja, se o Filho subiu ao céu para preparar as moradas, na casa de meu Pai há muitas moradas, o Filho sobe ao céu para preparar as moradas, o que é que o Espírito Santo vem fazer na terra? Muito simples isso aqui, preparar os moradores, claro. Jesus vai preparar as moradas, o Espírito Santo vem preparar os moradores. Então, eles estão trabalhando em sincronia. Em algum momento, os dois devem ter uma conversa definitiva. Quando o filho disser para o Espírito Santo que as moradas estão prontas, e o Espírito Santo disser para o filho que os moradores também estão. Então, o pai dará a ordem para que o filho venha buscar os moradores, entende? Então, a divindade está trabalhando em sincronia todo esse tempo aí, né? Então, o Espírito Santo vem e ele capacita os discípulos a se comunicarem nos diversos idiomas do planeta, para que eles pudessem alcançar as pessoas. Se vocês fizerem uma pesquisa sobre onde cada discípulo terminou a vida, você vai ver que eles estavam espalhados no mundo inteiro, de então, né? Sim, eles receberam a capacitação para falar em outros idiomas, mas não foi um momento só. Eles foram, de fato, capacitados a se comunicarem doravante em outros idiomas. Por isso que eles permaneceram em missão, onde foram. Deus indicou qual era o caminho, porque quando eles perceberam que, no dia de Pentecostes, eles perceberam que poderiam falar em língua X, língua Y, e quando eles perceberam que podiam falar, cada um percebeu que podia falar na língua de determinada nação, foi para lá que eles se dirigiam, para pregar para as pessoas. Paulo diz em Colossenses que, naquela época, eles chegaram a pregar o evangelho para todo o mundo. Tá? Eles se espalharam. Aqueles que foram chegando, eles também foram recebendo o mesmo dom. Você vê, por exemplo, em Atos 19, quando Paulo fez aquele rebatismo, né? Quando ele fez aquele rebatismo de 12 pessoas, aquelas pessoas imediatamente passaram a falar em línguas também. Em Atos 10, quando Pedro batizou os primeiros europeus, né, a família de Cornélio, eles também falaram em novas línguas. Então Deus estava fazendo o quê? Expandindo a pregação e reunindo um povo, mesmo que em lugares diferentes, em idiomas diferentes, mas todo esse povo fala uma linguagem só. Qual é a linguagem? Jesus é o Salvador. Entende? Todas as nações que foram alcançadas pela mensagem dos apóstolos têm essa mesma crença. Jesus é o Salvador do mundo. Aquele menino que nasceu em Belém e que foi condenado lá por Pôncio Pilatos, ele é o Salvador do mundo. Essa era a pregação dos apóstolos. Então, aqui, ó, Atos capítulo 4, é um sermão, acho que feito por Pedro. Atos capítulo 4,
o sermão feito por Pedro lá perante o Sinédrio, veja 4, verso 8, o início aí, e olha, eu vou mostrar para vocês o ponto alto do sermão. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, principais do povo e vós anciãos de Israel, cheio do Espírito Santo, olha o Espírito Santo mais uma vez capacitando a pregação. Agora, veja, versículo 10, 10 até o 12, ó. Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que estes está são diante de vós. É porque ele havia feito um milagre, né? Havia curado um aleijado. Ele, verso 11, ele é a pedra que foi rejeitada por vós edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Essa é a surpreendente declaração dos apóstolos para Israel. Para Israel. Vocês crucificaram, e ele fala, sei que vocês fizeram por engano, mas este que foi crucificado, Deus ressuscitou e fez dele a pedra principal. Pois não, irmão. Para os judeus, Cristo foi crucificado não por nós, e sim pelo irmão humano, porque a morte de cruz não é judaica, a morte de cruz é romana. Sim. Então, toda a história que eu conheço de Jesus é rebelde, eu já peguei. Todas as histórias que eu conheço de Jesus, em seu julgamento, em os açoites, tudinho, os judeus podem até ter sido manipulados ali alguns poucos, porque se eu no domingo entro no povo ovacionado por um povo que também é judeu, e 3 dias, 5 ou 4 dias depois, eu sou julgado sobre esse pecado. Não entra em sã consciência do meu povo que isso possa ter acontecido, a não ser que o leve para um julgamento de uma pessoa e que os jurados, todos 12, na nossa atividade atual, tenham sido comprados. Então, irmão Hélio, de fato, a execução é romana, mas há alguns detalhes. Jesus primeiro passa pelo Sinédrio, né? Ele passa pelo Sinédrio, e então ele é encaminhado, porque de fato a execução era romana, porque os romanos dominavam, naquele momento, dominavam os judeus, né? Os judeus estavam debaixo do jugo romano, então a execução não podia ser judaica, né? Se a gente observar, também tem um fato de que Pilatos, para proteger a si mesmo, julga aquele senhor. Porque senão ele tinha poder. Não era Herodes que tinha poder. Sim. Pilatos é que tinha poder. Porque ele que era o governador da Judéia. Ele era o governador. Sim. E se um deles dissesse alguma coisa, Roma vinha lá como veio. Sim. 70 anos depois. Sabe, Por causa de massacre. sabe como João fala como João faz a leitura disso aí? No Evangelho, no começo de João, ele diz assim: ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Né? E Mateus fala, o anjo diz assim: ele vem salvar o seu povo dos pecados deles. Então veja, há de fato uma rejeição, uma perseguição. Veja quando Jesus pregou o primeiro sermão, Evangelho de Lucas, capítulo 4, ele é expulso da sinagoga, né? Mas vamos lá. Então, quando o Espírito Santo, fechando esse parêntese, né? Quando o Espírito Santo veio, ele veio e deu essa capacitação aos discípulos para pregarem a todas as nações, para reunirem um povo. Esse povo formou a igreja cristã. A igreja cristã. Nós somos parte do cristianismo. Temos algumas dessemelhanças do cristianismo popular,
e algumas semelhanças com o judaísmo. Então nós temos a questão da guarda dos 10 mandamentos, as questões dietéticas, a crença no ritual do santuário, né? Então, algumas coisas que nós temos esses pontos. Eu falava há algum tempo com um grupo de pastores evangélicos e dizia, olha, eu quero ficar perto de vocês aqui, porque são mais as coisas que nos unem do que as coisas que nos separam, de fato. Se tem muito mais para nos unir do que para nos separar, então vamos estar perto, E aquilo que nos separa, nós vamos precisar estudar para ver o que é que a gente vai fazer a respeito disso. Mas assim, Deus criou uma igreja para continuar unida até que ele volte. Deus, inclusive essa é um motivo da oração de Jesus. Eu queria abrir com vocês a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 17. Jesus orou por isso aqui, ó. Capítulo 17. Evangelho de João, capítulo 17. Essa é a oração sacerdotal de Jesus. Quando ele ora pelos discípulos, né? E ele ora por nós também. Então, capítulo 17, a partir do verso 20, a oração de Jesus não é só por aqueles que estavam lá. Um dia desses havia uma pessoa aí alegando que Jesus tinha passado essas certas orientações somente para os discípulos lá. Alguém teria dito assim que a promessa de voltar para buscar era só para os discípulos. Então as pessoas diziam, Jesus não vai voltar mais, porque ele prometeu aos discípulos. Se ele prometeu àqueles discípulos, ele já deve ter voltado para buscá-los. O que é que nós estamos fazendo aqui? Mas quando você lê o texto com atenção, você vai ver que Evangelho de João 14 até o 17, esse é um bloco só. Jesus está admoestando os discípulos, desde o capítulo 14, desde o capítulo 13, ele está falando aos discípulos sobre a vinda do Espírito Santo, sobre o lugar que ele foi preparar, sobre a videira, e aqui no 17 ele termina orando pelos discípulos. E quando ele ora, não ora só por aqueles que estavam lá. Olha o verso 20. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Jesus orou por nós. Ele nos incluiu na oração. Não eram só aqueles 12 homens, ou aqueles 11 homens. Ele estava orando por nós também. E o verso 21, qual é o pedido que ele faz ao Pai? Para que todos sejam um. Como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha que coisa interessante. Jesus ele está falando da questão do relacionamento da divindade, observe, para que sejam um assim como nós. Observe uma aparente contradição aí, não é? Para que sejam um assim como nós somos. Nós somos, veja, no bom português, nós, para falar, no português correto seria, nós somos 2, somos 3, somos 4. Jesus diz, nós somos um. Ele está chamando a nossa atenção para a criação, quando Adão e Eva foram declarados um. Né? Eles são 2, mas eles são uma só carne, uma unidade composta, né? A Trindade, mesma coisa. São 3, porém, ele disse, para que nós sejamos, como nós somos um. Vejam, o que é que ele está dizendo? Que nós, mesmo sendo pessoas diferentes, às vezes distantes uns dos outros, vejam, neste momento em que nós estamos aqui, o sábado talvez já esteja do meio para o final em algum lugar aí da Terra, não? Será que em algum lugar da Terra o sábado já terminou esse momento? Provavelmente.
8 horas. Então, em Israel já é domingo. Então, para aqueles que guardam sábado lá, já acabou. Mas nós continuamos sendo porque o que nos une? O que nos une é a pedra principal. Sem ela, a construção não tem valor. A pedra é Jesus. Né? Então, como é que nós podemos viver em unidade, mesmo sendo diferentes? Cada um tem uma experiência diferente, né? E como é que nós podemos ser unidos, atender esta oração de Jesus, mesmo sendo diferentes? Então, na igreja, nós temos algumas coisas que nos unem. A nossa crença nos une, o nosso louvor nos une. Veja, por exemplo, a lição da escola sabatina. A lição da escola sabatina é uma só no mundo todo. Então, todo mundo está estudando o mesmo assunto hoje. Porque nós cremos que nós precisamos estar unidos em nossa fé. Isso é especialmente, né? Sim. Em todos. E unidos no objetivo. Vejam que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mesmo sendo pessoas separadas, porque a Bíblia os mostra separados, vejam no episódio do batismo de Jesus, Jesus está na água sendo batizado, o Espírito Santo está descendo e o Pai está falando do céu. Mas eles têm uma unidade, um objetivo único. Qual é o objetivo da Trindade? É um dia ter esta humanidade junto a eles no céu ou na nova terra. Então o objetivo é um só. Tudo o que o Pai fez ao enviar o Filho à terra, tudo o que o Filho fez ao se sacrificar aqui, e tudo que o Espírito Santo está fazendo é com um objetivo só: unir um povo. Agora vocês imaginem a visão bonita que João teve no Apocalipse, quando ele disse assim: eu vi uma multidão que ninguém pode contar, de todas as nações. Vejam, Jesus não mandou o evangelho ser pregado a todas as nações? A colheita é de todas as nações também, a colheita do evangelho. Então ele diz: eu vi pessoas de todas as nações, tribos e povos e línguas, trajando vestidos brancos e com palmas nas suas mãos. É o objetivo final da divindade: recolher esses seres humanos e levá-los para a vida eterna. Para ficarem um com ele. Sim. Aí sim a humanidade vai falar uma língua só, né? Porque não haverá distanciamento. Estava pensando nisso. Existem algumas pessoas que a gente conversa e parece que você não entende. Porque é como se elas não falassem a nossa língua, falando o português, mas não falam como justamente pensamento. Por isso que às vezes não combina. Entendeu? Vê como é importante a gente ter a mesma linguagem de fé. Está entendendo o que eu estou dizendo? Sim. Algumas convivências são difíceis, mesmo falando português, porque a impressão que dá é que não se fala a mesma língua. Você fala uma coisa para ela, eu não aí ela não entende o que eu estou falando. E aí as relações não dão certo, porque não se fala a mesma língua. Mesmo às vezes até tendo a mesma fé, mas não tem o mesmo pensamento. Eles precisam ser unificados. Entendeu? Pois não. Não tem nada a ver com o cristianismo, nem tem nada a ver com o judaísmo. Para o Islã, o mundo não vai ser Islã. Não. Para o Islã, o mundo será Islã. E eu não vou nem precisar forçar que você acredite. Simplesmente porque em cada um cristão que nasce ideias islâmicas. A previsão bíblica é diferente. Ignoram só uma coisa: o poder do Espírito Santo. Eles não têm eles não têm a mesma crença individual, quer dizer, iniciante. Eles são mesmo os filhos de Abraão. Eles são da mesma crença. E mantém algumas crenças ainda. Monoteísmo. Só muda quando eu falei do jeito. Cristo é o profeta. O judeu é uma Bíblia, o profeta é outro. Mas Deus é o único, é o poderoso. E ele não tem a diferença do Deus judaico. O Deus judaico
faz com que você, aí, que Deus te perdoa. Somente Deus perdoa o Deus do mar. O Deus do Jordão, ele perdoa conforme o seu pecado, ou cobra. Porque se você não acredita nele, não merece estar. Entendo. Então, gente, dentro do corpo de Cristo, que é a igreja, como é que nós podemos viver de forma melhor, unidos? Como podemos melhorar esse desejo de Jesus, essa relação? Veja, uma das coisas importantes para nós vivermos essa união é aquilo que Jesus ensinou quando o crucificaram, que ele diz assim: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Perdão é chave para a convivência, não apenas na família da igreja, mas na nossa própria família. Perdão é uma coisa que só serve para duas coisas, só tem duas utilidades: pedir e dar. E para vivermos, para mantermos a unidade na nossa família, na nossa casa, uma coisa importante é saber pedir e saber liberar perdão também. Na igreja, da mesma forma, buscar conviver. Há coisas que não... Ô pastor, Sim. perdão é diferente de esquecimento? Sim. Sim. Porque muita gente diz que perdoa, mas não esquece. são duas coisas diferentes, né? Esquecimento tem que ver com a memória, né? Veja, quando Deus diz assim, eu não me lembrarei dos seus pecados, não é que Deus deixa de ter conhecimento dos nossos pecados. É que os nossos pecados quando Ele perdoa, deixam de importar para Ele. Deixam de importar, não fazem mais diferença. É por isso que perdoou. Quando a gente ainda se importar, não perdoou. a gente não perdoou. Então veja, esquecer e se importar são duas coisas diferentes. Tenha me perdoado, eu tenha merecido o perdão de Deus. Tenha recebido o perdão de Deus. Então, tudo que eu fiz, não é que está nos trabalhando, está lá bem trancado na hora. Mas eu não vou ligar, não vou importância, nem vou te lembrar. Sim, Ele não lhe cobra mais, não importa mais para Ele. Agora, a não ser que o senhor volte. Se o senhor voltar aos seus... Se eu voltar aos pecados, aí aquilo passa a importar de novo. Então veja, o perdão de Deus é isso aí, Ele esquece no sentido de que para Ele não importa mais. No nosso caso, veja, mesmo é difícil você esquecer aquilo. Há coisas que com o tempo a gente esquece, mas o perdão é concedido na base do seguinte: quando a gente perdoa, aquilo deixa de importar para nós. Não importa mais aquilo. Então, no momento que eu dizer tudo, por exemplo, no momento que eu perdoar uma pessoa, eu acredito que no momento que eu me lembrar do fato que aconteceu e eu não sentir mágoa, é porque eu perdoei. Se aquilo não importar mais, né? Não tem mais desejo de vingança, não tem mais... É somente um comentário da mas história assim, mas o perdão é uma decisão que você toma aqui, racional. Eu decido perdoar, porque este é um dever que Deus nos impõe. Você foi perdoado, então você tem que perdoar. Não importa o que foi feito, é dever perdoar. Então é uma decisão que a gente toma. Eu vou perdoar, eu perdoo. A questão do sentimento aí é uma questão para Deus lidar. Porque quem mora em nós, a Bíblia diz que nosso corpo é o santuário do Espírito Santo, Ele vive em nós. Então, o que é que eu faço? Senhor, eu não gostei do que esse irmão fez comigo. Mas por tua ordem e por teu exemplo, eu decido perdoar, eu perdoo. E peço que o Senhor lide com o meu sentimento. Porque ele ainda está aqui. Para que a lembrança do ato da ofensa não importe mais para mim. Em algum momento ele vai deixar de me importar. E de fato, você toma a decisão de perdoar e segue em frente. Em algum momento aquilo não vai mais ter tanta importância na sua vida, a ponto de você chegar até a esquecer o que foi mesmo que a gente brigou.
Esquece. Quer ver? Quantas vezes a gente já desentendeu com o cônjuge? Dá para contar? Eu sei que a mulher que cobra muito. Diz nem você fez. Com o cônjuge, quantas vezes? Quantas vezes a gente já brigou? Eu sei que minha mulher dizia, não, você fez isso assim, 10 anos atrás. As irmãs mulheres têm uma capacidade maior de se lembrar das coisas. Mas veja, eu me lembro que estávamos num encontro de casais e em certo momento houve aquele instante de confissões, de reconciliações, e uma esposa dizia assim: você se lembra que há 16 anos você falou assim? Há 16 anos. Mas o que eu quero mostrar para você é o seguinte, veja, ao longo da vida de casados, a gente já teve tantos desentendimentos. Você consegue se lembrar os motivos de todos eles? Os que eu me lembro, eu achei que eu era o culpado. Quando a gente não se lembra mais, é porque aquilo perdeu tanta importância, deixou de importar, que aquilo não, até foi esquecido. Quer dizer, houve perdão. Houve perdão. Entende? Quando aquilo ainda incomoda, não quer dizer que não houve perdão, porque perdão é racional, perdão não é sentimento, tá certo? Não espere deixar de sentir dor para perdoar, porque Jesus, no auge da dor, foi que ele perdoou, não é? Então não espere deixar de sentir dor. Sim. Então, é em meio à dor que você perdoa, porque o perdão é racional. Mas deixa Deus lidar com o sentimento. Cada vez que aquilo incomodar, que você for tentado a voltar para lá, para aquele ponto onde o perdão não tinha acontecido ainda, você pede a Deus que lide com o sentimento. Até que vai chegar um momento em que não vai importar mais. Aí houve o perdão completo. Tá certo? Perdão não é amnésia. Perdão é uma decisão de libertar a pessoa. É interessante que quando você não perdoa, você tem mal para você. E algumas pessoas aborrecem, né? Quando ela não perdoa, ela vai... Porque assim, se ela alimenta, por exemplo, você fez algo comigo, e eu alimento o que você fez, ao invés de orar para você tentar me perdoar, mesmo que você não tenha pedido perdão, que eu aprendi que eu preciso perdoar você mesmo que você não me peça. Sim. É uma decisão. Imagine, o perdão, não perdoar é como estar preso a um cadáver. Isso. E adoece. Você não o soltou e ele lhe prendeu. Exato. Você fica arrastando aquilo ali a vida toda. Então, o que é o perdão? O perdão é quando você encontra a chave e solta. Solta o outro e você, como recompensa, você se liberta também. Isso é fundamental para que a igreja viva unida, para que a unidade pela qual Cristo orou permaneça. Na igreja, cada um é chamado a trabalhar de alguma forma, a colaborar de alguma forma. Você já está cooperando com a igreja, o senhor com sua experiência, com sua vida, com sua história, pode ajudar outros a entenderem quem é esse Cristo, que não foi entendido, não foi aceito pelo judaísmo ao longo da história. O senhor, com esse seu crescimento espiritual, pode ajudar outros a conhecerem esse Jesus. E na igreja, nós fomos chamados a nos unirmos todos, cada um com sua qualidade, cada um com sua história, cada um com seu dom, como a Bíblia diz, para formarmos um corpo só e vivermos unidos. Imagine a alegria da divindade quando a humanidade for reunida diante deles. Quando todos estivermos num lugar só, né? Como a Bíblia diz, quando Jesus voltar para resgatar esse povo e todos formos morar num único lugar, então falando uma mesma língua, todos perfeitos agora. Veja que a Bíblia diz que até certas coisas ficarão para trás, certas lembranças ficarão para trás. Não pode ter, não pode existir nenhum risco de nova rebelião. Então, todas as coisas velhas serão passadas. E esse milênio que a gente vai passar? Esse milênio que a gente vai passar, quando Jesus voltar? Sim. Porque também tem um trecho em Apocalipse que diz que a gente vai passar um milênio. Sim.
quando ele vier julgar. Depois desse milênio alguém tiver oportunidade e, quer dizer, merecimento, oportunidade não, oportunidade todo mundo vai ter. Merecimento é que estará nesse reino. Ou seja, falando uma só língua. Sim. Eu vou falar um pouco mais tarde sobre esse assunto do milênio, mas há coisas a serem feitas antes que um novo céu e uma nova terra sejam inaugurados, né? E por isso esse milênio é um momento, é o começo do castigo de Azazel, para falar uma linguagem sua, né? É o começo do castigo de Azazel, daquele que representa Azazel. Eu vou falar daqui a pouco sobre isso. Mas imagine, gente, o prazer que Deus... Tem um texto nos Salmos, Salmo 121, que diz que o guarda de Israel não dorme nem cochila, né? O guarda de Israel, Deus não dorme nem cochila porque todo esse tempo ele tem que vigiar. Imagine, o pai, ele tem que vigiar um mundo onde agora nós estamos às 10 da manhã, em pleno sábado, e outros estão já numa nova semana, estão vivendo a noite, o começo da noite. E o pai tem que vigiar todos esses aí. Então o pai não dorme nem cochila. Eu gosto de dizer que quando todos estivermos sãos e salvos da nova terra, então se o pai quiser tirar um cochilo, então ele pode. E nada mais relaxante para um pai do que ver os filhos juntos e seguros aí, né? E Deus vai ver seus filhos juntos e seguros, longe e para sempre livres da influência do demônio. E então o pai estará tranquilo. Aí, se ele quiser dormir um pouquinho, ele pode. O senhor sempre foi adventista? Não. Eu sou adventista há 43 anos. Não, você é muito novo. O senhor é muito novo. Sim? Obrigado. Então sempre foi adventista. O senhor sempre foi adventista, então? Nos planos de Deus. Irmãos, então, vejam, você já é batizado, vocês já são batizados, né? O senhor não é batizado ainda. Mas, veja, o objetivo de Deus é formar um só corpo, que é chamado corpo de Cristo. Tá? Quando o senhor for batizado, o senhor estará formando um corpo também com esse Cristo que o senhor está conhecendo. Esse Cristo vivo, viu? O nosso Salvador, a pedra angular. E sejamos todos um. Esse é o grande sonho de Jesus, a oração dele foi essa. Então, tudo que você fizer na igreja, eu, como pastor, tenho uma preocupação. Existem vários problemas que a gente, como igreja, tem que buscar resolver, né? Há construções, há funções, há uma série de coisas que a gente tem que responder como igreja. E a igreja tem um corpo menor, que é o corpo administrativo dela, chamada comissão diretiva, que lida com essas questões. A minha preocupação ao dirigir comissões diretivas é sempre uma. A nossa união, a nossa unidade é mais importante que uma série de outras coisas. Nossa ligação com Deus, com nossa família e uns com os outros. É mais importante do que uma série de outras coisas. Então, tudo aquilo que rumar na direção de quebrar essa unidade, a gente volta e repensa. Recentemente nós passamos por um projeto de reforma na igreja. Eu lembro que um amigo me disse assim: eu nunca vi uma coisa gerar mais confusão na igreja do que construção. Eu conversei com a nossa comissão diretiva, com a comissão de construção, estivemos falando e passamos 6 meses com a nossa igreja fechada e trabalhando reforma. E quando nós terminamos e reinauguramos a igreja, um motivo especial foi para a gente agradecer a Deus.
em nenhum momento nós nos desunimos. Todas as discussões, todos os assuntos, todas as coisas, as resoluções tomadas, em nenhum momento uma pessoa se alterou com a outra, em nenhum momento perdemos essa unidade. Graças a Deus. Então, conservemos. Aqui na terra, além da salvação provida por Jesus, essa é a coisa mais importante que tem. A gente viver unido. Foi por isso que Jesus orou, para que nós fôssemos unidos. Ele disse, assim o mundo conhecerá duas coisas. Ele disse, se vocês se amarem, o mundo conhecerá duas coisas. Uma, conhecerá que o Pai me enviou, porque o cristianismo tornou-se eficaz em nós. Porque o cristianismo não é uma mera teoria. O cristianismo é vida, é estilo de vida, é mudança de vida. Então ele disse, o mundo vai conhecer que o Senhor me enviou, e ele disse, e o mundo vai conhecer que vocês são meus discípulos. A unidade prova essas duas coisas. Jesus veio enviado pelo Pai, e o que ele fez é eficaz, não é uma mera teoria. E dois, nós somos discípulos dele porque estamos seguindo a disciplina ou as disciplinas que ele ensinou. Deus nos abençoe, nos ajude a sermos assim, unidos. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado por aquilo que discutimos aqui, baseados na santa palavra do Senhor. Pedimos tua bênção para cada um de nós, para que aquilo pelo que o nosso Senhor Jesus Cristo orou se cumpra em nós. Que sejamos unidos, todos unidos, em torno da cruz de Cristo, em torno do seu sacrifício por nós. Que o Divino Espírito Santo faça essa união ser real em nossa vida, até o glorioso dia em que o Senhor Jesus Cristo virá para resgatar aqueles que nele creem. Pedimos tua bênção, continua presente aqui conosco, abençoando a cada um de nós. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém.